Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda live, Mulheres da Bíblia Sagrada. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais algumas pessoas. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Essa é a nossa segunda live do mês de março. Nós teremos nesse mês de março uma live toda quinta-feira para falarmos um pouquinho sobre as mulheres da Bíblia Sagrada. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se chega mais gente. Mais um minutinho, só a gente começa a nossa live. Quem já está entrando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Ana Cleia, Marise, Luiz Mênia, Vani Ribeiro. Muito bem, sejam bem-vindos. Giovana Semijoia, sejam bem-vindos. Bom, gente, essa é a nossa segunda live da série Mulheres da Bíblia, né? Nós estamos nesse mês de março fazendo uma live toda quinta-feira às 22 horas. E cada quinta-feira nós vamos falar um pouquinho sobre uma mulher da Bíblia Sagrada. Nós começamos na quinta-feira passada, onde nós aprendemos um pouquinho sobre Sara, da Bíblia. E esteve conosco a missionária Fabíola Fialho, foi uma bênção, Deus falou assim profundamente conosco, foi um momento muito proveitoso em que nós conseguimos aprender bastante, extrairmos assim muitos exemplos da Bíblia Sagrada e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Todas as lives nós temos uma convidada onde vai estar aqui para contribuir um pouco, falar um pouquinho sobre a sua visão, né, a respeito daquela mulher da Bíblia Sagrada, porque, como eu venho falando, às vezes eu faço uma leitura, um estudo na Bíblia Sagrada e Deus me dá determinadas revelações da palavra de Deus, determinadas interpretações, mas a minha colega, às vezes a minha convidada, o Senhor dá uma outra visão, uma outra interpretação, e nós estamos aqui para somar, né? Então nós vamos somando diversas opiniões, diversas visões, e com isso nós vamos compartilhando o nosso aprendizado e aprendendo cada dia mais. Então hoje a nossa convidada é a pastora, né, missionária Carla Virgínia. Ela é psicóloga, ela é a vice-coordenadora da CIB Tocantins, né? E tenho certeza que vai ser uma bênção. Daqui a pouco nós vamos enviar o convite para ela, vamos falar um pouquinho mais, até mesmo na apresentação dela, né? Mas a mulher da Bíblia Sagrada que nós vamos estudar hoje é Raabe, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Raabe. E na nossa programação, como eu falei, cada dia a gente vai abordar uma mulher da Bíblia Sagrada. Na próxima quinta-feira, às 22 horas, nós vamos entrar ao ar novamente. E nós teremos porção dobrada, né? Dose dupla na próxima quinta-feira, porque nós vamos ter duas convidadas, né? Eu vou estar aqui na live apresentando e nós vamos ter duas convidadas. Nós vamos ter aqui a missionária Érica Cardoso, que é uma das líderes da CIB aqui em Palmas, e vamos ter também a missionária Márcia Cirino, que é uma mulher de Deus, que Deus tem levantado para essa última hora, né? De uma maneira assim muito especial. Então, na próxima quinta você não pode perder, porque é porção dobrada, é dose dupla, e nós vamos estar aprendendo sobre mais outra mulher da Bíblia Sagrada. No dia 23 de março, nós vamos ter aqui como convidada especial a pastora Késia Megda, né, que é uma mulher também assim muito especial, uma das líderes aqui também do estado, compõe a nossa diretoria da CIB Tocantins. Ela é vice-pastora presidente do nosso campo. Então, assim, tenho certeza que vai ser uma bênção da parte de Deus. E nós vamos encerrar na quinta-feira, dia 30 de março, com a pastora Leila, que é a pastora vice-presidente aqui do nosso campo de Palmas. Essa mulher que Deus tem levantado assim de uma maneira muito especial. Então, nós estamos na segunda live, vamos ter mais três. A próxima quinta, que é dia 16, dia 23 e dia 30 de março, nós vamos encerrar essa série de lives, tá? Então, se você puder
compartilhar o link desse Instagram aí nos grupos de WhatsApp, chamar mais gente, né, para estar aqui conosco agora mesmo, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos iniciar o nosso estudo, tá? E Deus tem grandes coisas reservadas para nós aqui nessa noite. Bom, então, como eu já disse, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Raabe, tá? E às vezes depois, se vocês quiserem compartilhar algum pensamento, alguma opinião, vocês também têm a liberdade. No final, nós vamos deixar um espaço para que vocês possam aí fazer perguntas, tirar dúvida, ou também compartilhar alguma compreensão que vocês tiveram a respeito, né, desse estudo, a respeito dessa mulher que nós estamos abordando hoje aqui na live. Porque no decorrer da live, às vezes a gente vai falando e a gente não consegue ler, né, todas as postagens, os comentários, tá? Mas aí no final a gente separa um tempinho para que a gente possa fazer a leitura dos comentários, tá bom? Então, nós vamos falar hoje de Raabe. Raabe, na verdade, a história dela vai ser contada no livro de Josué da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, quem foi Raabe? Raabe foi uma mulher pecadora que morava em Jericó. Onde era Jericó? O que era Jericó na Bíblia Sagrada? Deus tirou o povo de Israel do Egito e falou para eles: ó, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Que terra era essa? Jericó. Eles estavam saindo do deserto e se depararam com Jericó, que na verdade já estava habitada por gigantes. E quando eles chegam ali, eles descobrem que não era uma terra que não tinha ninguém. A terra já tinha morador, né, que eram os gigantes. E Jericó era uma cidade, na verdade era uma fortaleza, porque Jericó era cercada por 2 muros, né? Então esses muros, eles tinham 10 metros de altura. O muro interior, ele tinha 4 metros de largura. E o muro exterior tinha 2 metros de largura. Então Raabe era moradora de Jericó antes do povo de Israel chegar lá. Era a pessoa que morava lá junto com os gigantes. E a Bíblia diz que ela tinha um muro em cima, tinha uma casa em cima do muro. Como assim uma casa em cima do muro? Veja bem, o muro interior de Jericó tinha 10 metros de altura e 4 metros de largura, ou seja, uma vez que esse muro tinha 4 metros de largura, era suficiente para alguém construir ali uma pequena casa em cima do muro. E era assim que Raabe morava, né? A casa dela era em cima do muro. Quando Josué avista a terra e Deus fala para ele: olha, chegou o momento de vocês entrarem na terra prometida, né? Eu vou dar essa terra para vocês. Vocês vão entrar, eu vou pelejar por vocês, vou vencer os gigantes que estão lá, vou derrotar e vocês vão tomar posse dessa terra. Aí o que Josué faz? Ele estava acampado a uma certa distância de Jericó e ele manda 2 espias. Ele fala: olha, vocês 2 vão até Jericó observar a terra e vão trazer notícia para nós de como que é Jericó. Quando esses 2 espias vão para Jericó, quem vai receber eles? Raabe, porque eles não podiam entrar em qualquer casa, porque eles com certeza seriam mortos. Os governantes de Jericó já sabiam que havia um povo de Israel que queria tomar a terra. Então, eles já estavam preparados, eles já estavam em posição para guerrear. E se os espias entrassem ali em qualquer casa, com certeza eles seriam mortos. Mas Raabe percebe isso e Raabe vai receber os espias em sua casa. Então, Raabe vai ser uma mulher marcada porque ela vai aproveitar essa oportunidade para se aliançar com o povo de Deus, com o povo de Israel. Ela não era uma mulher de Israel, não era israelense, israelita. Ela era uma mulher que fazia parte da nação dos gigantes, dos cananeus, que estavam habitando ali em Jericó. Ou seja, uma vez que ela não era um povo israelita, ela não tinha direito à promessa de Deus, porque a promessa ela tinha sido liberada para a nação de Israel, né? Mas aí, perceba que como havia um tempo determinado de destruição para quem morava em Jericó, Raabe estava debaixo dessa maldição, ou seja, ela iria ser destruída junto com o povo que morava em Jericó, né?
Mas aí a Bíblia ainda diz claramente que ela era uma mulher pecadora, que ela era uma mulher prostituta. Porque a cultura do povo de Jericó, do povo que morava ali, era uma cultura totalmente idólatra, era uma cultura pagã, era uma cultura pecaminosa. E essa prática da prostituição era uma prática comum ali em Jericó, né? Então, Raabe, talvez por falta de opção, ela, e também porque ali para a sociedade onde ela vivia era algo natural, ela exercia essa função, né? Ela era uma pecadora prostituta. Agora, o que é importante dizer é que Raabe, ela não estava satisfeita com a sua condição e com a sua realidade. Porque quando ela encontra uma oportunidade, ela vai receber os espias em sua casa. A Bíblia diz que ela vai esconder os espias em sua casa, para que eles não fossem mortos pelos soldados, né, de Jericó, que já estavam à procura deles. E ela vai aproveitar aquela oportunidade para se aliançar com o Deus de Israel. Ou seja, ela está mostrando que ela não está satisfeita com a vida pecaminosa que ela estava levando, né? Então, ela vai aproveitar essa oportunidade para, em outras palavras, para aceitar o Deus de Israel, né? E aí, essas informações são apenas introdutórias, porque a missionária Carla Virgínia vai aqui agora entrar, nós vamos enviar o convite para ela, e ela vai trazer uma palavra, a visão dela, né, a respeito de Raabe, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês aguardarem aí só um pouquinho, que eu já vou aqui enviar o convite para a missionária Carla, e aí vocês aguardem aí que ela vai já entrar aqui na nossa live, tá bom? Carla... Só um minutinho. Espera aí, pessoal, que parece que eu não estou encontrando aqui. Eu acho que eu vou ter que mandar. Não estou encontrando aqui. Acho que eu vou ter que mandar por esse daqui, que eu não estou encontrando o outro Instagram dela. Vou pedir para ela... Peraí. Carla, eu sei que ela tá nos assistindo. Se você puder colocar um arroba bem aí, Carla, do seu Instagram. Eu tô caçando aquele que é o Instagram da psicóloga, né? Não sei se você tá por ele ou pelo Instagram da Carla Virgínia. Se você puder mandar aqui nos comentários. Isso, muito bem. Ok, então é esse daqui. Vamos lá, esse mesmo que eu encontrei. Vamos aguardar um pouquinho, que a missionária Carla. Muito Opa. bem. Obrigada. A nossa... Pai do Senhor. Que bênção. Eu quero dizer que Paz do Senhor. Quero dizer que é um prazer para nós recebê-la Também. aqui, tá? Agradecer porque aceitou, né, participar com a gente. E eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados aqui nessa noite, tá bom? Então, como eu já disse, a missionária Carla, ela é missionária, ela é pastora, ela é psicóloga, né? E ela desenvolve um trabalho assim muito bonito com as mulheres e agora, né, ela é a vice-coordenadora da nossa CIB Tocantins, né? Então, é uma pessoa assim que tem um conhecimento muito amplo e tenho certeza que tem muito a contribuir conosco, tá bom? Então, seja bem-vinda, missionária. Tá bom. A paz do Senhor para todo mundo. É um prazer muito grande poder estar aqui. Estar aqui com a nossa líder estadual, missionária Débora Guedes, que a gente tem muito orgulho. Se tornou uma mulher linda e de Deus, né? Que bom. Obrigada pelo convite, missionária. Obrigada pela confiança. Obrigada pelo carinho, viu? E eu assisti a live, né, da semana passada. Foi muito bom. Estava assistindo aqui o início dessa. Que maravilha, né? Que explanação da palavra de Deus. E eu gostaria de
de dizer a todos vocês que estão aqui, que vocês pararam tudo para estar conosco, meditando na palavra de Deus, né? Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe a todas nós, tá bom? E se às vezes tudo que está falando aqui é importante para alguém, tem um aviãozinho aqui, ó, do lado. Envia ele, tá? Para alguém que você conhece. E assim, outras pessoas também vão assistir essa live nesta noite, tá? Tem algumas pessoas aqui dizendo que saudades também. Ainda bem que tem uns congressos, né, missionária? Para a gente se encontrar e matar a saudade desse pessoal. Todo mundo ansioso pelos congressos, porque todo mundo quer se encontrar nos congressos. Exatamente. Então, como já foi dito, né, já foi muito bem assim explanado a história da Raabe, e a missionária Débora nos convidou para participar e compartilhar um pouquinho, né, sobre ela. E eu achei muito interessante que na live passada foi falado assim, Deus usa pessoas improváveis. Isso ficou muito marcado na live passada, né? E trazendo para a live de hoje, mas que mulher improvável também. Né? Então, assim, o que Raabe nos ensina bastante? Primeiro, né, ela entrou em contato com a história do povo de Deus. Ela ficou sabendo da história do povo de Deus. Quando ela ficou sabendo dessa história do povo de Deus, ela teve o temor. Começou ali uma fé de salvação. Então, ela teve contato com a verdade. E essa verdade trouxe a ela temor e trouxe a ela uma fé de salvação. E aí a gente lembra de Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, é o primeiro ensinamento que ela traz para nós. Ela ouviu falar sobre o Mar Vermelho, sobre tudo aquilo que aconteceu. E aí, de repente, né, aparece esses espias. E se a gente for ver em Josué 2, a cidade ela estava em estado de alerta, porque a cidade sabia o que ia acontecer. E quando aqueles espias chegam ali, ela coloca, entre aspas, né, vamos colocar assim, entre aspas, na guilhotina a sua cabeça. Porque se o rei fica sabendo do que ela estava fazendo, com certeza ela ia morrer, né? Então, assim, ela tem contato com a verdade. Através do contato com a verdade, tem essa fé de salvação. E aí ela tem a coragem de acolher esses homens dentro da casa dela, né? E ali ela faz o quê? Ela faz uma aliança. Então, assim, o que acontece com ela? A missionária Débora já falou aqui que, assim, ela tinha uma vida, né? Uma vida, assim, não muito fácil. Mas a partir do momento que ela entrou em contato com a verdade, ali dentro do coração dela aconteceu algo. Ao ponto dela estar preparada até mesmo para morrer, porque se o rei descobrisse o que estava acontecendo, ela ia morrer, mas a fim de que ela fosse salva. Ela não olhou a condição dela. E é isso que eu quero conversar um pouco com você. Durante essa trajetória de vida nossa, a gente percebe muitas mulheres que carregam dentro de si uma culpa muito grande. Por exemplo, assim, a vida é feita de escolhas e a gente arca com as consequências das nossas escolhas. E a gente percebe nessa caminhada que as mulheres às vezes fazem escolha e se arrepende daquela escolha e ela fica presa dentro de uma culpa muito grande. Se você for perceber, você vai ver que, missionária, tem duas coisas que adoecem muito a mulher no emocional, principalmente na depressão, que é a falta de perdão e a frustração. E muitas das vezes a gente tem que perdoar nós mesmas. Às vezes a gente faz escolha que a gente tem que perdoar nós mesmas. Raabe, ela não caiu
na autopiedade. Ela não ficou assim, não, eu tenho essa vida aqui, né? Eu ouvi falar sobre esse povo de Deus aí, através do Mar Vermelho, mas não vou atrás desse Deus, não. Não, ela não fez isso. Ela teve uma fé de salvação, ela teve coragem, ela não caiu nessa armadilha da autopiedade. E ela fez o quê? Fez uma aliança ali. Porque, como a missionária Débora falou, ela queria mudar de vida. E aí eu quero lembrar para você. Às vezes a gente faz escolhas que a gente se arrepende depois dessa escolha. E qual é a pessoa que não fez uma escolha que não se arrependeu depois? Às vezes está no âmbito familiar, profissional, escolar, enfim. Mas o que eu quero lembrar para você é o seguinte. Se você soubesse que a escolha que você fez ia levar você para onde você levou, você teria feito essa escolha? Então, se perdoe. Perdoe-se e libere perdão para você mesma. E às vezes a gente precisa perdoar também o próximo. Às vezes a Raabe também não chegou ali, eu tô nessa condição e culpando A, culpando B, né? Às vezes culpando minha mãe, às vezes culpando o cônjuge. E aí, não, ela não traz isso para a condição dela. Ela só traz uma coisa, olha, eu quero ser salva. E às vezes, se você precisa perdoar alguém, eu gosto muito desse paralelo, quando a gente, sobre perdão. O que é a falta de perdão, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, missionária Débora. A missionária Débora faz algo que eu não gosto, né? Eu fico muito aborrecida. E aí, o que eu faço? Eu pego um copo de água, coloco as gotinhas de veneno dentro. E eu quero dar para a missionária Débora, misericórdia. Quero dar para ela, né? Porque eu quero que ela tome aquela água, eu quero que ela agonie, que ela sofra, porque ela me fez sofrer, né? E de preferência, né? Gente, até que morra, né? Porque para não me magoar mais. Não é assim a falta de perdão? Só que em vez da missionária Débora tomar essa água, quem é que vai tomar? Eu. Então sou eu que morro aos poucos. E principalmente espiritualmente. Então, olha, diante desse quadro, perdoe. Libere perdão. Seja para o próximo ou seja para si mesma. Eu percebo, missionária Débora Guedes, nesses aconselhamentos, né? Muitas mulheres aprisionadas, porque elas não conseguem liberar perdão para elas mesmas diante de escolhas que elas fizeram. E olha Raabe, uma mulher improvável. Mas o quê? Ela se agarrou em Cristo. Ela agarrou a oportunidade que ela tinha. E ela disse, eu quero ser salva. Deus está aí para você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos nós. Independente de qualquer coisa. Não há nada que você possa fazer que diminua o amor de Deus por você. E o exemplo disso é Raabe. Raabe nos ensina isso. Mas qual é a grande chave, né? Que troca assim Raabe? É que apesar de toda a história, ou de todo o passado, vamos dizer assim, ela teve contato com a verdade, ela ouviu falar da história do povo de Deus, ela decidiu, ao ouvir falar da verdade, entrou nela uma fé salvífica, porque se não tivesse entrado aquela fé de salvação, ela não teria acolhido aqueles homens dentro da casa dela, sabendo que ela podia morrer. E ali ela faz uma aliança. Ela diz, olha, eu quero ser salvo. Eu quero fazer parte desse povo que é o povo de Deus. Mulheres improváveis que Deus usa. E, missionária Débora, eu achei interessante que lá em Hebreus, né, fala sobre duas mulheres. Uma é Sara e outra é Raabe, as heroínas da fé. Lá em Hebreus 11, dos heróis da fé. Na live passada, a senhora conversou com Sara, né? E nessa segunda live, a senhora trouxe Raabe, as duas mulheres que estão lá em Hebreus 11, lá nas heroínas da fé. E olha que coisa espetacular, tá? Então, mulher, você que está nos ouvindo, tenha essa coragem, pregue esse evangelho,
há tempo, há fora de tempo. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Também nessa estrada da vida e nessa caminhada da vida, uma das coisas que eu percebo, missionária Débora, em mulheres, às vezes eu estou conversando assim com mulheres e elas chegam para mim e dizem assim, Carla, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu passei semana passada. Carla, eu faço parte, né, de uma sociedade, meus sócios estão com projetos, né, de expandir, mas para que mesmo que eu quero expandir esse negócio? E aí eu olhei dentro dos olhos dela e disse assim, qual o seu propósito de vida? Por que você está na Terra? E o que você está fazendo aqui? Há muitas pessoas entrando em crise consigo mesmas, ou com crises existenciais, porque perdeu a nascente do rio. Como assim? Deixa eu tentar explicar. O rio Amazonas, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, e é considerado o maior rio do mundo. Mas ele nasce ali. E assim somos nós. Aquela crise existencial que aquela mulher estava passando é porque ela precisava entender qual era o propósito de vida dela, a nascente do rio dela. O que é propósito de vida? Aquilo que dá sentido à vida. Então, mulher, você entenda que nós não viemos ao mundo por acaso, que nós somos resultado de um projeto de Deus e como resultado de um projeto de Deus nós viemos ao mundo para vencer. Viva o propósito que Deus nos trouxe. Quantas mulheres, assim como Raabe, está precisando de você, de ouvir uma mensagem, de ouvir uma palavra, de entender essa obra de salvação e de ter certeza de uma vida eterna. E outra coisa que Raabe nos ensina também, missionária, a senhora me avisa aí o tempo, porque eu esqueci aqui o relógio. Tá? Que ela nos ensina também é que ela não quis essa fé só para ela, mas para a família dela. Ela estava muito atenta à família dela. E ela foi muito corajosa, porque alguém da família dela podia denunciá-la para o rei. Muito corajosa. E ela nos ensina, então, a ter essa coragem, né? Essa coragem de buscar o melhor para a nossa família. Essa coragem de nós pagarmos o preço na oração, na meditação da palavra de Deus, na vigilância, no jejum, para que a nossa família alcance o melhor que vem da parte do Senhor. E olha, que coisa nobre, né? Porque às vezes eu fico olhando assim, às vezes a gente, no aconselhamento a gente escuta, né, pessoas dizer assim, que, Carla, eu tenho uma boa profissão, né? Eu tenho um bom salário, eu tenho patrimônios, mas se o lar não estiver em paz, nada disso sustenta. Então, olha a importância da mulher. Porque quando a mulher ela se coloca nessa posição, né, de coragem, de acolher sua família, de cuidar dela, é ali que o marido recarrega as baterias, é dentro de casa, nosso cônjuge, é ali na nossa família que nós nos sentimos pertencentes, e quando a gente se sente pertencente, todo o nosso corpo responde com uma saúde emocional, com a saúde física, porque a gente começa a produzir certos tipos de hormônios que traz a sensação de bem-estar. Então é por isso que é ali, dentro do lar, que a gente recarrega as nossas baterias. E é aí onde a gente vê a grande importância da mulher e da sua posição diante de toda a sociedade e diante de cada um de nós. Acho que são essas coisas que Raabe mais me ensinou. Uma mulher improvável que escutou o plano da salvação, que quis esse plano de salvação para ela e para a família dela. Amém. E o que eu quero aqui contribuir também é que, assim, como eu falei no início, Raabe, ela não tinha o direito, Sim. né? Ela não tinha o direito à terra prometida, porque
todo mundo sabia, já estava assim prenunciado que Deus ia destruir todo mundo que estava ali em Jericó, os inimigos, os gigantes, para dar terra para Sim, os israelitas, né? E ela teve essa decisão ousada, né, de se aliançar com Deus de Israel, mesmo não tendo direito à promessa. E lá no final, ela vai ser uma mulher que ela vai aparecer na genealogia de Cristo, sim. né? Por casar com Salmão, vai dar à luz a Boaz. Boaz é o bisavô de Davi, né? Então, quando a Bíblia traz essa árvore genealógica de Exato. Cristo, ela tá lá, né? Ela fez parte da linhagem para poder gerar o Salvador da humanidade, né? E totalmente, mas totalmente provável, né? E ela acreditou que Deus poderia abençoá-la, e ela queria fazer parte desse projeto. E eu quero destacar aqui também Josué capítulo 2, versículo 14, quando ela faz a negociação, o acordo com os israelitas, né? Disse, ó, eu vou esconder vocês na minha casa, eu vou ajudar vocês, mas eu quero salvação, hein? Eu quero adentrar aqui a promessa junto com vocês. Aí no capítulo 2, versículo 14, eles dizem assim para ela: olha, você precisa manter esse pacto, né? Aí o versículo vai dizer assim: se você não denunciar esse negócio, dando-nos, quando o Senhor nos der essa terra, nós vamos usar de beneficência e de fidelidade contigo. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Se você manter a sua fidelidade, a sua palavra de fidelidade ao Deus de Israel, Deus vai manter a fidelidade dele com você e você vai usufruir da promessa. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Deus, quando ele faz uma aliança com uma pessoa, e ele sempre está disposto a fazer essa aliança, porque é promessa, está na Bíblia Sagrada, Deus não quebra essa aliança. Deus não rompe com a fidelidade dele. Essa aliança só pode ser quebrada por nós mesmos, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? Se você decidir servir a Deus e se aliançar com Deus de Israel, enquanto você mantiver fiel ao Senhor, ele vai se manter fiel ao Senhor, a você. Porque ele pegasse a si mesmo, né? Então, que os espias estão dizendo para ela, olha, se você se mantiver fiel, enquanto você estiver fiel no propósito, no pacto, Deus vai estar sendo fiel com você e você vai alcançar a Exato. terra prometida, Muito né? boa essa colocação, missionária. Isso é Muito boa mesmo, né? Tá lá em Mateus, né? Toda essa árvore aí. muito bem. E aí eu quero já aqui agradecer e dizer àqueles que quiserem contribuir agora, né? Comentar aí, colocar alguma contribuição nos comentários. Fica à vontade, você vai digitando. Eu já quero aqui agradecer à missionária Carla pela disponibilidade, por ter contribuído conosco. Tenho certeza que nós aprendemos muito, né? Aqui nessa noite, eu falei tarde, foi? Não sei, nessa noite, né? Nessa live. E aí tem um comentário: uma mulher improvável que não só salvou sua vida e sua casa, mas perpetuou o seu nome na Bíblia Sagrada. O exemplo para nós é exemplo para nós até os dias de hoje. Giovana Semijoias, muito bem. Ana Beatriz está dizendo uma bênção, Sim, muito bem. nós Ah, tivemos também muito bem. aqui a participação de que ela falou aqui, né? Opa, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Quando você não perdoa, por mais ódio que você sinta da outra pessoa, quem morre aos poucos é você. Muito forte. Sim, é muito forte mesmo, né? E lembre-se que a falta de perdão e a frustração é o que mais tem adoecido as pessoas emocionalmente nos dias atuais, viu? Bênção de Deus, minha amiga, missionária Maria José da Malta, que agora está lá em Caldas Novas, com a pastora Cristiane Macalão. Que bom que vocês estão aqui. Muito bom. Muito bem. Então é isso, gente. Cuide-se, tá? A gente libera o perdão também, missionária. Não é porque a outra pessoa merece, né?
Porque às vezes o outro não merece, mas ele me fez tanto mal, eu vou perdoar, ele não merece. Não, mas não é porque ele merece, é porque quem merece é Exato, a gente, né? exatamente, Porque exatamente. Missionária Débora, a missionária Késia, que é uma também das suas convidadas para as próximas lives, colocou aqui, ó, uma mulher improvável na árvore genealógica de Jesus. Que bom! agora essa aqui a missionária Carla vai responder. Ela está perguntando como devemos fazer para nos livrar da Tá, frustração. a frustração, ela é caracterizada assim, quando eu planejo a minha vida de um jeito e as coisas não saem da forma como eu planejei. Isso caracteriza a frustração. O maior exemplo de frustração que eu vejo na Bíblia Sagrada é Marta e Maria, quando elas dizem assim, ó, elas falam assim, Jesus, teu amigo Lázaro está doente, né? E aí Jesus demora uns dias para chegar lá, e quando Jesus chega, elas colocam, né? Elas falam da frustração, dizendo assim: olha, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Quer dizer, quando elas mandaram a mensagem, dizendo assim: seu amigo está doente, elas estavam dizendo assim: a gente supõe, né, que elas estavam dizendo assim: se o senhor cura desconhecido, imagine amigo. E aí, de repente, Jesus não veio e, de repente, esse Lázaro faleceu. E aí vem a frustração. E aí é quando Jesus diz assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, o que a gente tem que aprender com isso? O que Jesus nos ensina na história de Marta e Maria? Ele nos ensina que enquanto elas estavam querendo uma cura, Jesus tinha um milagre maior que era o da ressurreição. Então, quando a gente planeja a nossa vida de um jeito e não sai da forma como nós planejamos, o que Deus quer nos ensinar com isso? Será que a gente está pedindo uma cura, mas Deus quer nos dar uma ressurreição? Será que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim Jesus sabe que é morte, é por isso que ele te livra de muitos? Então, na frustração, a gente precisa se render a esse Deus. Quando a Bíblia diz assim, a tudo dai graça, quer dizer, mesmo aquilo que não der certo, a gente agradece ao Senhor, porque a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a gente precisa aceitar a vontade do Senhor para com as nossas vidas. E é derramada sobre o nosso coração a graça que a gente suporta. Quando Paulo diz assim, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá? Então, é quando a gente passa a ter esse olhar. E lembrando uma coisa, olha, eu acredito muito assim na oração, em pedir a Deus, e acredito que Deus vai nos entregar. Mas deixa eu lembrar uma coisa: Deus não é o Deus da nossa vida só quando Ele faz aquilo que a gente quer. Deus é o Deus da nossa vida, independente dele fazer aquilo que a gente quer. Ele sempre vai ser o nosso Deus. Então, se às vezes você pediu algo e ainda não aconteceu, todos os dias diga isso para você mesma. E entenda que se ainda não aconteceu ou não aconteceu, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com todas as coisas. Até na nossa dor, Deus tem um propósito. Prove isso ao mundo e mostre a esse mundo esse Deus. E viva isso dentro de você. Viva isso dentro de você. Diga a você mesma que Deus não é o Deus da sua vida só quando Ele faz aquilo que Ele quer. Ele é o Deus da sua vida independente dele fazer aquilo que Ele quer. Ele sempre vai ser o seu Deus. E viva o grande propósito que Deus tem para você. Essa é a grande vida. Amém. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável, né? Então, quem conhece a Deus, então vai ter coisa que a gente vai pedir, que a gente vai buscar, e que se a gente colocou nossa vida no altar de Deus, Ele não vai nos dar. Mas Ele não vai nos dar querendo o nosso mal, o nosso fracasso, de maneira alguma. Às vezes Ele não nos dá porque Sim. Ele está nos guardando, né? De muitas coisas, está nos protegendo. E o que a gente tem que estar complementando é que a vontade dele é perfeita e agradável. E se nós estamos com a nossa vida no altar dele, nós temos que confiar que ele está trabalhando para o nosso melhor. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E, né? missionária, lembrando
lá em Filipenses, que diz assim, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos. Quer dizer, a regozijar é alegrar. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Às vezes eu vejo mulheres dizendo assim, missionária, quando eu tiver uma casa própria, né, vou me alegrar. Quando eu fizer uma plástica. Mas aí a Bíblia diz, a nossa alegria tem que estar no Senhor. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. A nossa alegria tem que estar no Senhor. É dele. E é essa alegria que nos dá a força de nós continuarmos e permanecermos diante da sua presença. Olha aqui isso. Pastora Késia está dizendo, não tenho tudo que eu quero, mas tenho um Deus que cuida de mim. Isso é o melhor. Nós temos o melhor. Como é? Muito abraço aí para a pastora que assinou aí, pastora Leila, Deus abençoe. Essas mulheres estão tudo ligadas aí. Ela vai fechar aqui com a gente, né? O mês de março, se Deus quiser, tá bom? Obrigada mais uma vez, viu? Quero dizer que isso é um momento muito especial, tá bom? Eu tenho certeza que muitas mulheres foram alcançadas e abençoadas. E quando a gente abençoa, isso volta para a nossa vida. Então, que Deus possa te conceder tudo em dobro. Muito obrigada pelo convite a todas vocês que estão aqui, tá? A todo o estado do Tocantins, a turma de Gurupi aqui tá bem participativa. Obrigada. É a cidade que eu resido atualmente, né? Então, muito obrigada a todos. Gente, minha prima entrou, minha prima lá de Maragogi, Alagoas, missionária Débora. Prima, que bom que você está aqui. Tá salva a live, viu? Para quem está entrando agora, às vezes não conseguiu assistir desde o início, nós vamos salvar e depois vocês podem compartilhar e assistir novamente, tá bom? Oi, gente, eu quero pedir para vocês, pelo amor de Deus, vocês não me deixam só até o final, não. Tem mais 3 lives, eu vou contar com vocês, toda quinta-feira às 22 horas. Eu assisti a passada e semana que vem eu estarei também aqui junto com vocês, assistindo também. Então, tá bom. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento ímpar que o Senhor nos concede, de aprender um pouco mais da tua palavra. Agradecer pela tua graça que nos alcança nesse dia. Pedir que o Senhor visite cada mulher, cada pessoa que está aí, Senhor, conectado conosco. Aquelas que estão feridas, que estão frustradas, que o Senhor renove as forças delas e cure as feridas, Senhor Jesus, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Abençoamos a cada um, Senhor Jesus, em nome de Jesus, na certeza, Senhor, que o Senhor está conosco e que o Senhor nos dará força para continuarmos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tá bom. Outro abraço.